Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira chegando, mais um dia que a gente se reúne, se encontra para a leitura maravilhosa dessa obra apaixonante do Christian Jacques. A Pedra da Luz, volume 3, Paneb, o Ardoroso. Quem aí já deixou um comentário no vídeo para falar bom dia, boa tarde, boa noite para mim? Quem aí já deixou num comentário do vídeo cadê o traidor da confraria? E agora o principal, deixem nos comentários se vocês acreditam que a rainha Tauser vai chegar bem até Pi-Ramsés. Ela vai conseguir retornar? O faraó Sete II vai sair da prostração? Será que a gente vai saber de tudo isso nesse bloco de capítulos? Deixa seu like, deixa o comentário, se inscreve no canal e vamos começar. Capítulo 41. Cabeça Quadrada contara muito bem as noites. Depois de uma viagem tranquila e mais lenta do que o previsto por causa da fraca corrente, a quinta noite estava começando. Em algumas horas, o remador seria um homem rico. Assassinar uma rainha impressionava um pouco, mas não podia deixar passar a oportunidade de conseguir tão facilmente uma boa vida com a qual nem mesmo ousara sonhar. Durante a viagem, conversara com os colegas, resignados com o trabalho, e tivera de morder a língua para não contar a sua boa sorte. Cabeça Quadrada sabia que o silêncio fazia parte do contrato e da sua própria segurança. O capitão parava o barco ao pôr do sol, porque a navegação noturna apresentava muitos perigos. Os remadores aproveitavam para descer à terra, acender uma fogueira na margem e grelhar peixes frescos. Eles não pensavam mais na rainha invisível, que só uma vez por dia saía da cabine e não falava com ninguém. Naquela noite, Cabeça Quadrada não se reunira aos colegas, porque o capitão o requisitara a bordo para vigiar o barco. Teria de se contentar com uma cerveja, um naco de pão, peixe seco e uma réstia de cebolas, mas recebeu autorização para dormir durante toda a manhã do dia seguinte. No dia seguinte, Cabeça Quadrada já estaria longe. Sentando-se na ponte, ele verificou a firmeza do laço de couro que usaria para estrangular a vítima. A morte seria dolorosa, mas rápida. O pão não estava muito bom, nem as cebolas. Um jantar medíocre, o último desse tipo. O remador prometia a si mesmo refeições dignas dos nobres tebanos, com o risco de ficar barrigudo. Em todas as refeições haveria a melhor carne e molhos picantes. Um cozinheiro. Sim, contrataria um cozinheiro de grande talento. A noite caíra. O capitão deixou a proa para ir na direção do remador, que se levantou devagar. Está pronto? Quando quiser. Que arma escolheu? Um bom laço de couro. Está seguro de si? Confie em mim, capitão. Tem certeza de que não hesitará? Quanto a isso, tenho. O capitão deu uma machadinha para o remador. Vai precisar disso para quebrar o ferrolho, que certamente a rainha fechou. Bata forte e precipite-se para dentro da cabine. Ela não tem nenhuma chance de escapar. Posso ir? O capitão observou a margem. A maior parte dos marinheiros dormia. Nenhum deles se preocupava com o que se passava no barco. Vá. Já adormecida, a rainha acordou bruscamente. Alguém forçava a porta de sua cabine, iluminada por 3 candeias de óleo. Gritar por socorro não adiantaria nada e ela não tinha nenhuma arma para se defender. Quantos seriam? 3? 4? Mais? Quinta noite. A Menemesse esperara o barco aproximar-se de Hermópolis para fazer crer a Tauser até o último momento que lhe restava uma pequena chance de escapar. A rainha não gritou e se manteve de pé, de frente para a porta,
cujo ferrolho acabara de ser quebrado a golpes de machadinha. Um homem avançou. Ele era atarracado, estava mal barbeado e sua cabeça era quadrada. Quem é você? O remador esperava atacar uma mulher adormecida e ficou desesperado ao se ver diante de uma rainha cuja dignidade deixava-o sem ação. Não resista, senão levará mais tempo. Responda a minha pergunta. Quem é você? O homem encarregado de eliminá-la, majestade. Não complique a minha tarefa. Cabeça Quadrada brandiu o laço de couro. Towser não recuou. Diga-me, ao menos, quem está lhe pagando. Não importa. Vire-se de costas. Será menos penoso. Saia da minha cabine. O remador aproximou-se. Sinto muito, majestade. Com um gesto brusco, Cabeça Quadrada estendeu o laço. Quando ele saltou sobre a rainha, o capitão entrou na cabine e enfiou-lhe um punhal nos rins. Com os olhos esbugalhados, ele abriu a boca para soltar um grito de dor que se transformou num estertor. O remador, então, estendeu os braços na direção de Towser como se ainda quisesse cumprir o contrato. O capitão apunhalou-lhe muitas vezes e Cabeça Quadrada caiu por terra agonizante. Vi a porta aberta, majestade, explicou o capitão, e fiquei preocupado. O general Merry pediu-me para ficar bem atento porque temia uma agressão. Um último espasmo sacudiu Cabeça Quadrada, que morreu sem soltar o laço. Quem era esse miserável? Um dos remadores contratados em Tebas, majestade. Towser afastou-se. Retire o cadáver, capitão. Ficarei na frente da porta até Hermópolis, majestade. Pode dormir tranquila. Venha depressa, chanceler! Exclamou o secretário de Bai. O que há de tão urgente? O barco da rainha acabou de entrar na grande canal. Bai deixou de lado um dossiê relativo ao soldo dos jovens recrutas para correr até uma das janelas do palácio de onde se via o desembarcadouro. Com as velas dobradas, o barco deslizava suavemente na água, graças aos marinheiros que remavam em cadência e com destreza. Correndo o risco de quebrar o pescoço, Bai desceu de 4 em 4 os degraus da escada monumental e esbarrou nos dignatários que começavam a agrupar-se nos cais, alertados pelo rumor que se propagava na capital à velocidade do vento. Towser escapara do rebelde Amenemesse. O chanceler esperava sempre pelo pior. Era mesmo o barco da rainha? Mas será que não transportava o seu cadáver? Irritado com a lentidão da manobra de aproximação, Bai estava irrequieto. Então, ela apareceu na proa, usando a coroa vermelha, caracterizada pela presença de uma espiral que simbolizava a permanente regeneração da vida e sua formação na matriz estelar. No cais, a agitação parou e fez-se silêncio. Assim que terminaram com as amarras, os marinheiros ajoelharam-se para venerar a água e o vento que lhes permitiram chegar ao porto de destino. A rainha queimou incenso num altar instalado perto do mastro e entoou um hino a Hathor, deusa das estrelas e protetora dos navegantes. Depois, saiu pela passarela e o chanceler Bai foi o primeiro a se prostrar diante dela. Majestade! Você não esperava ver-me novamente com vida, chanceler. E seus temores não eram infundados. Antes da chegada a Hermópolis, um remador tentou estrangular-me. O capitão, um soldado de Merry, salvou-me. A imensa satisfação de encontrar Towser sã e salva acrescentava-se a de constatar a fidelidade do general Merry, que se afirmava um aliado indispensável do faraó legítimo. O plano concebido por Bai e pelo general talvez não fosse deixado de lado. A saúde de Sete melhorou. Ao saber que o filho repousa no Vale dos Reis, o rei saiu do torpor, majestade. A cura pelo sono terminou. Ele acabou de voltar ao palácio. Estou convencido de que o retorno de Vossa Majestade determinará a cura completa. Ao respeito que o chanceler sentia pela soberana, somava-se uma intensa emoção.
todas as vezes que ele admirava sua beleza, que nenhum poeta conseguiria descrever. Ele próprio tentara várias vezes, mas destruía os pobres versos. Aprendi muito durante minha estada em Tebas. Confiou-lhe ela. Encontrou o príncipe Amenemesse, majestade? Na verdade, nós nos enfrentamos. Ele não possui a envergadura de um monarca, mas não se devem subestimar as suas ambições. Amenemesse ignora que não tem nenhum poder de ação. É o que espero, chanceler. Porém, ele reina na margem oeste de Tebas e numa instituição primordial, lugar da verdade. Se ele conseguir se apoderar dos tesouros ocultos da confraria, nossa derrota será inevitável. Fim do capítulo 41. Capítulo 42. Néfer, o silencioso, ficou surpreso ao encontrar o quarto forte trancado, pois Quenhir já deveria ter feito a distribuição dos novos cinzéis de cobre antes da partida da equipe da direita para o Vale dos Reis, para continuar na construção da tumba de Amenemesse. O mestre de obras foi à casa do escriba da tumba, sendo recebido por Newt, a vigorosa, segurando uma vassoura nova. Quenhir está doente? Não. Ele está esperando por você. Lave os pés antes de entrar. A casa cheirava a limpeza e nunca estivera tão bonito. Sentado de pernas cruzadas como um escriba, Quenhir redigia o diário da tumba. Esqueceu-se de que deveríamos ir ao vale? Houve uma mudança de programa, Néfer. Será que não sou mais o mestre de obras? Oh, sim, muito pelo contrário. E não espere que seus deveres sejam aliviados, principalmente depois do que está acontecendo neste povoado. A preocupação deu lugar à surpresa. Poderia ser mais explícito? Tranquilize-se. A mulher sábia já está a par. Quenhir enrolou o papiro. Levantou-se com dificuldade e pegou a bengala. Não teremos muito que andar, mas precisaremos subir. Quando eles saíram, Newt, a vigorosa, intimou o velho marido. Não volte muito tarde. A carne assada precisa ser consumida na hora certa. Quenhir seguiu pela trilha que levava à necrópole do oeste, e Néfer percebeu que ele o levava na direção da sua morada eterna. A tumba reservada ao mestre de obras dominava o local, e os artesãos haviam preparado uma comprida rampa que terminava num pátio de entrada. Depois, atravessava-se uma porta que dava acesso a um pátio a céu aberto, onde estavam todos os membros da equipe da direita, com exceção de Paneb. Eles se afastaram para que Néfer pudesse ver duas estátuas que o representavam eternamente jovem e emolduravam a porta da capela. Oferenda dos escultores e dos talhadores de pedra ao seu Ká, explicou Quenhir. Mas eles não me disseram nada. Você já o surpreendeu tanto com suas decisões que agora eles estão radiantes em poder surpreendê-lo. O Zerhat, o leão, destacou-se do grupo. Terminamos a construção da morada eterna do nosso mestre de obras, afirmou ele com uma voz séria, embargada pela emoção. Ela é a maior e mais bela das tumbas da nossa pradaria do além. O poço é grande, a câmara da ressurreição é abobadada e foi escavada na rocha. Quando chegar o dia da última viagem, poremos no lugar as estelas, as estátuas e as mesas de oferendas que preparamos nos nossos ateliês. Silencioso, você contemplará para sempre o seu povoado e o alimentará com sua força. Néfer estava atordoado. Vocês me trataram como a um rei. Você é o capitão do nosso navio, aquele que faz a confraria navegar no oceano de energia de onde ela tira suas forças, lembrou Shed o Salvador. Por causa disso, esta morada lhe era devida. Mas o que seria ela sem o trabalho do pintor?
Paneb, o ardoroso, apresentou-se à porta da capela de 4 pilares, onde, depois do falecimento de Néfer, os artesãos realizariam banquetes em sua honra. Mestre de obras, peço autorização para apresentar-lhe o que acredito ser a minha obra-prima. Era a primeira vez que Néfer via Paneb tão seguro de si. Concedida. Paneb entrou na capela, onde acendeu as 10 lamparinas de 3 mechas que o escriba da tumba lhe permitira usar. O mestre de obras seguiu-o e foi o primeiro a ver as representações de Ramsés o Grande em companhia de Néfer, diante da barca de Amon. A trindade de Tebas, composta por Amon, pai, Mut, a mãe, e Khonshu, o filho. A procissão dos sacerdotes carregando as estátuas reais. Néfer e a esposa com as sacerdotisas que lhes faziam oferendas. Ritualistas venerando as forças divinas da primeira catarata onde o Nilo celeste se transformava em rio terrestre. Uma cena de banquete e Clara, venerando a luz divina à sua volta. O mestre de obras demorou-se em cada detalhe antes de chamar os outros membros da equipe, encabeçados por Shed, o Salvador. Olhe só o que fez esse menino, murmurou o pintor estupefato. Com a natureza e o senso da profissão se manifestando novamente, Shed procurou por traços pouco exatos e por erros de composição. A busca, porém, foi inútil. Deslumbrados com a abundância das formas e das cores fixadas por um verniz que as tornava brilhantes e inalteráveis, os artesãos ficaram mudos de admiração. Paneb e Néfer entraram na segunda capela, que terminava num nicho. Ardoroso representara os pais adotivos sentados, a viagem deles a Abidos para ali viverem a imortalidade de Osíris e seus momentos de graça, quando bebiam a água da eternidade num lago escavado embaixo de uma palmeira. Era um dos registros dessa capela que figurava Kenhir, o escriba da tumba, associado assim à sobrevivência de Néfer. A qualidade do desenho e da pintura era excepcional, mas Paneb se superara ao criar uma vaca de Hathor saindo da montanha do ocidente e protegendo Amenhotep I, o fundador do lugar da verdade, a quem Clara e o marido prestavam homenagem. Uma procissão funerária que levava à tumba, encimada por uma pirâmide, assemelhava-se com os membros da equipe então encarregados de içar o sarcófago com a ajuda de vários bois e de levar os objetos que compunham o tesouro do mestre de obras. Paneb não se esqueceu de nada, constatou Gal o preciso, que conhecia de cor o repertório das cenas simbólicas. Foi a confraria de ontem, de hoje e de amanhã que ele evocou, julgou Dídia o generoso. Estamos todos ao lado de Néfer e continuaremos a trabalhar com ele no além. Paneb consagrara o nicho final a Horus, o celeste, a Hathor, a senhora do ouro, a Anubis, o guia do além, a Osíris, o vencedor da morte, e a Min, o dispensador da energia. Mas a cena mais extraordinária mostrava Ísis e Néftis magnetizando um escaravelho, símbolo da ressurreição, colocado sobre o pilar da estabilidade. Encarnação de Osíris, empertigado e vivo. No teto, a deusa Céu batia as asas para dar vida às pinturas. Também terminou a câmara do sarcófago? Apliquei o verniz a noite passada. Os 2 homens desceram. Paneb havia representado os pais adotivos numa barca onde veneravam o disco solar junto com babuínos que o faziam surgir todas as manhãs ao gritarem de alegria, como um falcão, um gato que com o cutelo dilacerava a serpente das trevas, e até o ganso sagrado de Amon, de quem o primeiro grito acompanhara o nascimento do mundo. Graças às fórmulas do conhecimento,
o mestre de obras atravessaria as portas vigiadas pelos guardas armados de facas e receberia a energia que emanava das mãos das deusas do Ocidente e do Oriente. Por fim, Clara e Néfer bebiam da água celeste oferecida pela deusa Cel. O mestre de obras ficou recolhido por muito tempo. Em seguida, apagou as lamparinas antes de voltar para a primeira capela. Como Paneb conseguiu fazer tudo sozinho? Perguntou Pai o bondoso. É incrível, aprovou o casal Cordame. Uma obra-prima é uma obra-prima, falou Nact o possante, e ela deve estar além do possível. Tomem isso como exemplo, recomendou o Nesh o chacal. Cada um com os seus próprios talentos, objetou Fened o nariz. Isso não torna Paneb capaz de descobrir o filão certo num leito de pedra, nem o torna capaz de saber onde deve cavar a entrada de uma tumba na escarpa. Inesperadamente, um visitante surgiu no pátio da entrada. Olhem! Advertiu Caro o brusco, que foi o primeiro a notar o enorme escaravelho com reflexos dourados. O coleóptero avançava na direção das capelas, e os artesãos ficaram olhando-o progredir. A presença do inseto, no qual se encarnava Khepri, o deus do sol nascente e das metamorfoses, era um excelente presságio. Mas o inseto não alegrou Paneb, que aguardava o veredito do mestre de obras, cujo rosto permanecia um enigma. Está satisfeito consigo mesmo, Paneb? Nunca me perguntei, e não saberia responder. Acha que não cometeu nenhum erro? No campo da técnica tentei ser irrepreensível. Quanto à escolha dos temas, procurei traçar um caminho de símbolos para nele fazer reinar o amor pela obra. Os artesãos haviam se afastado e o mestre de obras e o pintor ficaram frente a frente. Que matéria-prima usou Paneb? Minha pintura e meu desejo de criar. Não é suficiente. Paneb cerrou os punhos. Então, eu fracassei. Não tenho nada a criticar em sua obra. Não falta nada, exceto a matéria-prima. No entanto, atingi o máximo de mim mesmo. Não foi longe o bastante. Devo apagar tudo? Claro que não. Mas a tumba será abandonada, não é? Preciso consultar a mulher sábia. Fique aqui até o pôr do sol. Fim do capítulo 42. Capítulo 43. Os artesãos da equipe da direita compreenderam que a obra-prima de Paneb não fora reconhecida como tal e ficaram no grande pátio para tentar confortar o colosso. Não faça disso um drama, comentou o renopeu jovial. Seu talento não está em jogo. Eu não quis passar por isso, confessou Caro brusco. Por que fixar para si mesmo metas impossíveis de serem atingidas? Vendo que suas palavras exasperavam Paneb, o escultor e o talhador de pedras preferiram sentar-se enquanto os colegas continuavam a admirar as pinturas. Não fique triste, murmurou Shed o Salvador. Por que não ficaria? Gastei toda a minha energia nesse trabalho e estava convencido de que teria êxito. Descobrirá outro caminho. Não acredito nisso, Shed. Desistir não faz parte do seu caráter. Supere o rancor e continue. Será que um simples momento de desânimo vai apagar o fogo de ardoroso? Sua vaidade foi ferida, e esta não será a última vez. Use a experiência, vá mais longe, sem esquecer de que uma pessoa decepcionada é, em geral, decepcionante. Paneb teria preferido receber os golpes de um lutador enfurecido a receber os de Shed. Mas será que ele não estava fazendo jus ao apelido de Salvador ao tocar nos pontos fracos e ao pisotear sua pieguice? Estou envelhecendo e não tenho mais forças para pintar tumbas inteiras, lamentou Shed. Por isso, escolhi o menos medíocre dos meus desenhistas para suceder-me. Se você entrar para essa categoria ao se contentar com os seus dons, serei obrigado a instruir outro. Não me obrigue a executar essa tarefa, Paneb.
Não tenho o menor gosto pelo ensino. Mostre-me os erros que cometi. Quem disse que você cometeu erros? Eu jamais teria permitido que um incapaz decorasse a tumba do mestre de obras. Não gosto da intensidade de suas cores, mas há tanta harmonia entre elas que me inclino diante da chama que ali existe. Mas não é o suficiente para criar uma obra-prima. Não tem de esperar até o fim do dia para saber? Os raios do sol poente douravam com sua luz quente o pátio e as capelas da morada eterna de Néfer. Mais suave do que de hábito, a luminosidade era tão tranquilizadora que os artesãos ficaram em silêncio para saborear esse momento abençoado. Paneb foi o primeiro a ver Néfer, Rai, a mulher sábia e Quenrir subirem a rampa. Clara ia à frente. O mestre de obras levava um objeto coberto por um tecido grosso, que mesmo assim não deixava de irradiar a luz. A pedra, pensou o traidor, bruscamente arrancado da sua meditação. Mas por que foram buscá-la? E pensar que não pude ver de onde tiraram? Quando voltarem eu os seguirei. Semelhantes a duas estátuas, Quenrir e o chefe da equipe da esquerda pararam diante da porta que separava o pátio do saguão, enquanto a mulher sábia e o mestre de obras entravam na primeira capela. Venha, Paneb, exigiu o mestre de obras. O trio foi mais à frente, e o mestre de obras colocou a pedra no último nicho. Shed, o Salvador, assinalou erros graves. Ele não descobriu nenhum. No entanto, sua obra mestra não está terminada. Interveio a mulher sábia, porque ninguém pode descobrir sozinho a matéria-prima. Você buscou em si mesma a energia necessária para terminar o seu trabalho com sucesso, mas só a pedra é que vai transformá-la numa verdadeira obra, impregnada de luz. A sua matéria-prima unir-se-á à do lugar da verdade, que dá vida às obras, de geração em geração. E é dessa comunhão entre o indivíduo e a confraria que nasce a oferenda da obra-prima. Néfer tirou o tecido e a luz da pedra fecundou cada figura pintada, cada cor, cada hieróglifo. Sua obra-prima foi aceita, concluiu Néfer. Deseja continuar o caminho? É o meu mais ardente desejo. O homem era jovem e vigoroso. Mesmo assim, entregou-se sem resistência à patrulha tebana, que o levou em seguida ao quartel-general, onde Merry organizava as manobras dos diferentes corpos do exército. O general mandou que os oficiais saíssem de sua tenda, aos quais já distribuíra instruções que deveriam ser executadas sem demora. Enfim, chegava o mensageiro do chanceler Bai. Enfim, iniciava-se a guerra civil que lhe abriria a rota do poder. Ao primeiro olhar, Merry viu que o homem era um militar. Seu nome? Meshra, capitão, dos arqueiros do exército de Sete. A mensagem? Não estou entendendo. Tranquilize-se. Você está na presença do general Merry. Então, e a mensagem? Não tenho nenhuma mensagem, general. Nesse caso, o que faz aqui? Abandonei o exército que se recusa a combater e desejo filiar-me ao faraó Menemesse, servindo as tropas tebanas. E devo acrescentar que sou o primeiro oficial a deixar Pi-Ramsés, mas com certeza não serei o último. O exército de Sete? O principal corpo de elite, não é? Não o será por muito tempo, general, porque não merece esse nome. Nem o faraó Sete, que traiu Set, o deus que o protege e que não tardará a se virar contra ele. Essa é a razão pela qual desejo pertencer ao campo dos vencedores. As forças de Sete são bem mais numerosas do que as de Amenemesse, e não estou incluindo as guarnições da fronteira do Nordeste. Não tem medo de estar enganado? Um soldado sabe que a vitória não depende do número, e sim da qualidade dos chefes. Sete não é um deles. O faraó Amenemesse e o senhor saberão esmagar o adversário.
Quem está governando em Pi-Ramsés? Sete passou por um longo tratamento de cura pelo sono e repousa no palácio, incapaz de tomar decisões. A gestão dos assuntos é assegurada pelo chanceler Bai, um dignatário sem envergadura. Resta a rainha Talzert, cujo retorno foi visto como um milagre. Com todo o respeito, general, você devia tê-la eliminado. O rei Amenemesse optou pela clemência. Isso não é um sinal de grandeza? A rainha é perigosa. Ela é ouvida pelo alto comando? Ainda não. Os generais aguardam o restabelecimento de Sete, porque não gostariam de obedecer a uma mulher. Mas isso é uma utopia. O monarca está definitivamente acabado e a capital está afundando na inércia. Você não está levando em conta a barragem de Hermópolis que impedirá nossas tropas de chegarem ao norte. Um ataque maciço pelo Nilo e, ao mesmo tempo, pelo deserto quebraria esse ferrolho, que é mais impressionante do que eficaz. Estou convencido de que muitos soldados vão colocar-se sob seu comando. Por que morreriam por um Sete que mais parece um coelho assustado? Até meus superiores estão começando a fazer críticas mal veladas. Se a rainha não voltasse, muitos generais reconheceriam a soberania de Amenemesse. De nada adianta Talzert mostrar-se enérgica. Ela não conseguirá encobrir as falhas de um faraó inapto para comandar. Um outro caminho abria-se diante de Merry. A deliquescência rápida de Pi-Ramsés e a ruína de Sete II. Mas não podia confiar muito no futuro e esquecer que um homem forte do exército do norte poderia impor uma ditadura militar com a intenção de reconquistar o sul. Era o plano aceito pelo chanceler Bai que deveria ser executado e nenhum outro. E será que esse Mesha não seria um espião com a missão de engajar-se no exército tebano e mandar informações para Talzert? Gostaria de ver como eu treino as tropas de elite? Seria uma grande honra, general. Merry mandou o visitante subir em seu carro. Como Mesha não estava armado e se amarrara para não cair, o general não precisava temer uma agressão. Quando ele passou rapidamente entre duas formações de soldados da infantaria que aperfeiçoavam a técnica do corpo a corpo, muitos deles pensaram que o general escolhera um novo ajudante de ordens, surpresos por não conseguirem identificar o feliz eleito. Os condutores de carros, que trabalhavam a resistência dos cavalos, pensaram a mesma coisa. A velocidade dos carros é impressionante, general. Meus técnicos conseguiram rodas mais leves e mais sólidas do que as de Sete. Esta invenção lhe dá uma enorme superioridade. As espadas curtas, as lâminas e os escudos também são da melhor qualidade. Sem falar dos arcos e das flechas que os exércitos do norte não têm nenhum equivalente. Eu não me enganei. A vitória será sua. No entanto, há ainda alguns problemas a serem resolvidos, como o que vou lhe expor. Merry parou próximo ao campo de provas dos arqueiros e chamou o instrutor. Olhe bem este homem, Mesha. Ele é um imundo traidor. O instrutor ficou petrificado. Ele também vem do norte, continuou Merry. Descobri que ele era sobrinho de um oficial superior do exército de Ptah e que a missão dele era informar o inimigo sobre o número de arqueiros e sobre a estratégia que adotariam numa batalha. Pegue a espada e mate-o. Mesha olhou com horror para a arma que o general lhe estendia. O instrutor não ousava falar nem se mexer. General? O que está esperando? Se você foi mesmo sincero, eliminar um traidor deveria deixá-lo feliz. Sou um soldado, não um assassino. Recusa-se a eliminar seu cúmplice, não é? Mande prendê-lo e julgá-lo. Não se julgam espiões, declarou Merry, cortando a garganta de Mesha com um golpe de punhal. Sob o olhar frio do general, o infeliz agonizou num mar de sangue. As pernas do instrutor tremiam. General, sabe que não sou um traidor? É claro. Mas então, armei uma cilada para a serpente que se preparava para me dar o bote. Ele poderia traspassar-me com a espada. São os ossos do ofício, instrutor. Livre-se do cadáver e volte ao trabalho.
Fim do capítulo 43. Capítulo 44. Como os colegas, o traidor viu a Pedra da Luz dar vida ao cenário pintado por Paneb e depois o mestre de obras voltar a cobri-la com o pano grosso para levá-la de volta ao esconderijo. Enquanto os outros membros da equipe da direita cercavam Ardoroso, o traidor poderia aproveitar a ocasião para seguir Néfer e a Mulher Sábia, ou, pelo menos, determinar a direção que tomavam. Mas, de repente, 2 guardas surgiram no alto da rampa e impediram-no de avançar. Fera vilã e Morena. O cão mostrava as presas e a gança abriu o bico repetidamente. Por isso, o traidor foi obrigado a se juntar ao grupo que felicitava Paneb. Ao verem a pedra, todos compreenderam que o colosso vencera a prova da obra-prima e que uma nova porta lhe seria aberta. Pai, o bondoso, pensava em preparar um pequeno banquete e depois organizar um outro, mais abundante, quando a nova graduação fosse definitivamente concedida a Paneb. O último a felicitá-lo foi Shed, o Salvador. Você já sabia a decisão do mestre de obras, não é? Só dei a minha opinião de técnico. Cabia a ele a julgar o resto. Pelo menos com você não perdi meu tempo. Mas não pense de forma nenhuma que já chegou ao fim do caminho. Estou convencido de que o mais difícil está para começar. O trabalho na tumba de Amenemesse prosseguia em ritmo acelerado e os escultores já haviam começado a criar as estátuas do faraó. Num monólito, o Zerhat o leão traçara com tinta vermelha os contornos da obra que nasceria da pedra. Ipui, o examinador, estava encarregado do primeiro esboço, obtido por percussão, antes de Renopeu Jovial entregar-se ao primeiro polimento com uma pasta abrasiva à base de quartzo. Com uma serra de lâmina de cobre, o Zerhat tiraria as partes inúteis para desembaraçar da ganga a estátua. Verificou o tubo oco de cobre? Perguntou ele a Ipui. Está girando muito bem entre os meus dedos, e tirarei a pedra do meio das pernas da estátua, exatamente como você quer. E a broca de sílex, Renopê? Vou fazer furos de narinas perfeitos e modelar as comissuras dos lábios como você nunca viu. Afinal, Amenemesse tem sorte. Vamos fazer para ele uma das mais belas estátuas da dinastia. Jovial não estava se vangloriando. O mestre de obras viu nascer um rosto de faraó dotado de uma nobreza digna de um Tutmés III, ou de um Amenhotep III. O Zerhat fizera com perfeição o último polimento, considerado muito delicado, e Néfer sentiu uma admiração sem limites por seus 3 irmãos, o vigoroso Zerhat, o franzino Ipui e o barrigudo Renopê, cujas mãos tinham a mesma genialidade de seus ancestrais. Como os pintores, eles não faziam cálculos e usavam as relações e as proporções inscritas nos seus gestos, graças à experiência em trabalhar nas escalas de harmonia, estudadas por longos anos no segredo dos ateliês. Por isso, os princípios conjuntos de dinâmica e de equilíbrio surgiam naturalmente nas estátuas, qualquer que fosse o tamanho delas. Nos seus respectivos campos, Didia, o carpinteiro, e Tuti, o ourives, trabalhavam da mesma maneira, e já haviam fabricado uma boa parte do material funerário que seria colocado na tumba. As joias de ouro destinadas à múmia eram de uma qualidade notável, e as estatuetas de madeira que representavam gênios bons, como a rã das metamorfoses, não ficavam atrás. Paneb esperava que o mestre de obras não demorasse a anunciar a data da nova iniciação, mas Néfer continuava quieto e só lhe falava da decoração do túmulo de Amenemesse. Ardoroso conseguiu controlar a impaciência e concentrar-se nas pinturas. Clara e Néfer concederam a si próprios um luxo inaudito, uma manhã de repouso depois do ritual da aurora.
O mestre de obras não iria a nenhum ateliê, e a mulher sábia não abriria a sala de consultas. Eles se deitaram nas esteiras desenroladas no terraço de sua casa, para contemplar o céu enquanto desfiavam as felizes lembranças. Porém, a felicidade roubada às exigências cotidianas do povoado foi bem mais breve do que haviam esperado, porque a voz imperativa de Kenrir foi ouvida da rua. Preciso vê-lo o mais rápido possível, Nefer. Clara não tentou reter o marido. O dever voltava a se impor, e ninguém, nem mesmo ela, podia ser contra. Quando Nefer abriu a porta, deparou com um escriba da tumba tremendo de indignação. Uma ordem de requisição, articulou ele com raiva. Nosso escultor-chefe deve ir imediatamente ao palácio, e o documento tem o selo real de Amenemesse. Na história do lugar da verdade não existe nenhum precedente. O mestre de obras notou que Kenrir vestira suas roupas mais bonitas por causa da audiência real. Só lhe restava imitá-lo. Amenemesse envelhecera bastante. A juventude estava se apagando com uma rapidez surpreendente, como se não resistisse ao peso das preocupações que atormentavam o monarca. O protesto de vocês surpreende-me, disse ele a Nefer e a Kenrir. Não sou o mestre supremo do lugar da verdade, a quem vocês devem obedecer sem discussão? A lei é precisa, majestade. Lembrou Kenrir, que não escondia sua irritação. Nenhum artesão que pertença ao lugar da verdade pode ser requisitado sob nenhum pretexto. Ousariam achar que minhas ordens são contrárias à lei? Elas são, majestade. Ninguém neste país pode se colocar acima de Maat. Não me importunem com frases pomposas. Porque Vossa Majestade desejava requisitar nosso escultor-chefe? Perguntou o mestre de obras. Porque muitos dos altos dignatários querem ter as próprias estátuas para depositar no templo de Karnak, a fim de que o Ka deles viva na companhia dos deuses. Decidi conceder-lhes esse favor e preciso de um escultor excepcional para não perder tempo. Como o melhor está entre vocês, chamei-o. Totalmente impossível, cortou Kenrir. O mestre de obras é o único habilitado a distribuir as tarefas na confraria. Em compensação, ele pode mandar esculpir estátuas para o lado de fora dos muros, na medida em que esse trabalho não atrapalhe o andamento da obra em curso. E vocês vão explicar-me que a obra em curso é a minha própria morada eterna. Exatamente, majestade. Estratégia irrisória, escriba da tumba. Tenho pressa. Preciso ver o escultor-chefe. Repito que é impossível. Se continuar resistindo, Kenrir, vou transferi-lo para o povoado mais longínquo da província tebana. Está no seu direito, majestade. Amenemesse virou-se para o mestre de obras. Você seria mais razoável do que esse velho escriba intratável? Receio que não, majestade. Tome cuidado, Nefer. O que eu quero, eu consigo. É o rei do Egito quem está falando, e vocês deviam escutá-lo. Um faraó ainda é digno de sua função quando abusa do poder? É a voz de Maat que devemos escutar a qualquer momento e em quaisquer circunstâncias. E é porque somos incapazes de ouvi-la que devemos construir o templo e lutar contra nossa tendência natural à injustiça e à avidez. Você também quer dar uma lição de moral ao seu soberano? Aceita obedecer a minha ordem? Sim ou não? Não, majestade. Ignoram a sorte reservada àqueles que se rebelam contra o faraó? Nós os representamos nas paredes das moradas eternas do Vale dos Reis. Eles têm a cabeça cortada, ficam de cabeça para baixo, ou são queimados em caldeirões. O mais aterrador, o dragão Apophis é amarrado e pregado ao solo, com cutelos, para que não ataque a barca solar. A serenidade do mestre de obras impressionou Amenemesse. Que opção vocês me deixam, Nefer? Não somos rebeldes, majestade. Mas, se cedermos à injustiça, o lugar da verdade nunca se recuperará.
Governar implica em fazer escolhas. Não escolho o capricho dos cortesãos em detrimento da confraria, majestade. Hoje obterá uma pequena vitória. Amanhã a derrota será rigorosa. Aqueles que bajulam Vossa Majestade serão traidores. Faz parte da natureza deles, como faz parte da natureza de uma fera devorar a presa. Nenhuma ameaça conseguirá dobrá-los, não é? Nenhum membro da confraria trabalhará sob coação. Vocês se dão conta da situação, Nefer? Eu tomei uma decisão, e vocês me pedem que renuncie a ela. É Vossa Majestade que reina, e não os cortesãos. Até quando tolerarei a independência do lugar da verdade? Ele nasceu para servir a alma dos faraós, domar a matéria e vencer o tempo. Ao enfraquecê-lo, enfraquecerá a si mesmo, majestade. Amenemesse afastou-se dos visitantes para refletir. Depois veio na direção deles falando alto. Voltem para o povoado e terminem a minha morada eterna. O escriba da tumba e o mestre de obras dirigiram-se para a porta da sala de audiências. Um momento, Nefer. Gostaria de falar-lhe a sós. Kenhir retirou-se. O rei olhou o mestre de obras direto nos olhos. Preciso de um primeiro-ministro como você, Nefer. E sei que seria inútil usar de autoridade para nomeá-lo. Aceita preencher essa função? Não, majestade. É uma resposta definitiva? Certamente. O lugar da verdade é tão importante assim? É, majestade. Fim do capítulo 44. Capítulo 45. Uma menina gravemente queimada com água quente nas pernas, 2 garotos com feridas abertas numa briga de bastão, Caro o Brusco, que sofria do estômago, a esposa de Gal preciso atingida por uma fadiga alarmante, e para fechar a série de catástrofes da manhã, Aperte quebrar o antebraço ao tentar provar que era capaz de rachar um bloco de calcário com um único golpe. Essa era a primeira vez que a mulher sábia tinha de enfrentar tantos acidentes sérios num período tão curto e usara quase todas as suas reservas de mel. O valioso produto servia para tratar e cicatrizar feridas, acalmava inflamações externas e internas, sem provocar distúrbios e devolvia o vigor. Conservado em potes cuidadosamente lacrados e devidamente inventariados, o ouro das abelhas era considerado um remédio de primeira necessidade e de grande valor. E só era usado em doces, com muita parcimônia. Ao longo de séculos de experiências, os médicos egípcios notaram também a ação benéfica do mel nos cuidados oculares e até mesmo em ginecologia. Terminadas as consultas, a mulher sábia dirigiu-se ao escritório de Imune, responsável pelos estoques de todos os produtos que o lugar da verdade possuía. Ocupado em copiar o inventário dos cinzéis de cobre, o pequeno escriba levantou-se rapidamente, permanecendo muito rígido como um soldado prestes a sofrer recriminações do seu superior. Imune sempre tivera medo da mulher sábia, receando que ela fosse capaz de ler seus pensamentos e descobrir suas legítimas ambições. Tomar o lugar do velho Kenhir e vingar-se, de uma forma ou de outra, de Paneb o Ardoroso, que sempre o ridicularizava. Preciso com urgência de potes de mel, Imune. Quantos quer? Um hoje, e vários na próxima semana, enquanto espero que a tempestade acalme. Vou cuidar disso imediatamente. O escriba assistente agiu com presteza, mas voltou de mãos vazias. Há um erro na escrita. Temos uma abundante reserva de ungüentos, porém, nem um único pote de mel. Um erro trágico, Imune. Só tenho o suficiente para tratar emergências durante uma semana. Sinto muito. Realmente sinto muito. Vamos prevenir o escriba da tumba? Ele encontrará uma solução. A cólera de Kenhir marcou época na história do povoado. Ele acusou o subordinado de todas as taras inerentes à espécie humana e de outras mais, e avisou-o de que, no próximo erro, o tribunal do povoado decretaria a sua exclusão.
Evidentemente nada de salário nem de folgas esse mês, trovejou o escriba da tumba. Você se esqueceu de que é um funcionário do Estado? Além do mais, você está a serviço do lugar da verdade e deve ser mais vigilante do que fera vilã. De cabeça baixa, Imune não tinha nenhuma desculpa e ficaria feliz se sobrevivesse àquela tempestade. E para resolver tudo, você me obriga a ir pessoalmente à administração central, justamente quando estou com dor nas costas. Ainda falaremos sobre isso, Imune. Enquanto isso, verifique os estoques e repare os outros erros. O escriba assistente desapareceu sem dizer nada. Você não foi nada delicado com ele, observou Newt, a vigorosa, que interrompera os trabalhos domésticos durante a reprimenda. Não se podem gerir os bens de um povoado com gentileza. Dê-me a bengala e uma roupa quente. Acompanhado por 2 guardas núbios que garantiam sua proteção, Kenhir foi caminhando até o escritório do general Merry. O general está dirigindo as manobras na margem leste, disse o secretário. Quanto tempo demorará para eu poder vê-lo? Perguntou Kenhir. Para ser sincero, dentro de uns 15 dias. Tarde demais. A quem delegou as responsabilidades? Talvez eu possa ajudá-lo. Trata-se de um assunto grave. O lugar da verdade está sem mel e precisa receber o produto urgentemente. Chegou em má hora. As quantidades disponíveis já foram armazenadas no palácio, no hospital principal e nos quartéis. Aqui só disponho do estritamente necessário para a enfermaria. Será que tais disposições não traduziam a iminência de um conflito? Muitos soldados seriam feridos, o que levaria os médicos militares a usarem as compressas de mel. O povoado tem prioridade, lembrou o escriba da tumba. Preencha um formulário, que mandaria um mensageiro especial levar ao palácio. Mas você precisará de muita paciência. Nesse momento, as repartições administrativas estão transbordando de trabalho. Fiz o que era preciso, disse Kenhir à mulher sábia e ao mestre de obras. Mas estamos sendo vítimas de uma economia de guerra. Só Merry pode tirar-nos dessa situação difícil, mas é impossível contactá-lo no momento. Vou redigir um relatório com base nas circunstâncias, lamentando essa situação inadmissível. Eu preciso do mel. Senão, como conseguirei curar meus pacientes? Há uma solução, porém ela inclui sérios riscos. Ir buscá-lo, com o velho Boti, no deserto. Qual é o perigo? Os vagabundos e os guardas encarregados de proteger a expedição. Além disso, Boti é um homenzinho esquisito. Ele é obrigado a vender toda a produção ao Estado, mas concede a si mesmo algumas derrogações. Não podemos pensar em organizar uma expedição com várias pessoas, ela seria logo notada. Então irei sozinha, decidiu Clara. Nem pense nisso, insurgiu-se Nefer. Devo verificar pessoalmente a qualidade do mel e convencer o apicultor a vendê-lo para mim. Vou acompanhá-la. Oponho-me formalmente, disse o escriba da tumba. Nas atuais circunstâncias, a presença do mestre de obras no povoado é indispensável. Se a mulher sábia se obstinar a tentar a aventura, pediremos a Paneb que vá com ela. Confiamos totalmente nele, que saberá cumprir os deveres de filho adotivo. Vamos dar a ele as armas fabricadas pelo nosso ferreiro. Kenhir parecia contrariado. Um artesão armado. Se houver um controle da guarda da segurança, Paneb corre um grande risco. Ele precisa proteger Clara. As armas que fabricamos continuarão dentro do povoado, decretou o escriba da tumba. Os arqueiros estavam ficando cada vez mais certeiros, e os carros executavam manobras com uma habilidade extraordinária. O treinamento intensivo começava a dar frutos, e as tropas de elite logo estariam prontas para destruir qualquer adversário. Ao entrar na tenda, depois de um dia extenuante, Merry consultou a correspondência trazida pelo correio militar. Entre as missivas, um relatório de seu secretário sobre a atitude insólita do escriba da tumba. O general chamou imediatamente o ajudante de ordens.
Traga-me um cavalo descansado e veloz. Vou à cidade e voltarei amanhã de manhã. Merry galopou até o centro de Tebas, onde Serqueta residia durante o período de grandes manobras. A esposa do general aproveitava para receber as grandes damas da cidade do deus Amon e fazer a apologia ao marido, cuja coragem e competência eram indispensáveis junto à província quanto ao país. Essa propaganda subliminar, em pequenas doses, fortalecia a excelente reputação de que gozava o general. Enquanto muitas pessoas duvidavam do futuro do rei Amenemesse, Merry aparecia como homem forte que protegeria Tebas da adversidade, houvesse o que houvesse. Quando ele entrou em casa, a mulher do prefeito e suas melhores amigas parabenizavam Serqueta pela recepção. Ninguém desdenhara os doces deliciosos e logo teriam prazer de se reencontrar. Todas as senhoras ficaram radiantes por encontrar o general Merry, que lhes garantiu, com a convicção habitual, que a segurança delas estava perfeitamente assegurada. Terminadas as atividades mundanas, Merry levou a esposa para os apartamentos privativos. O lugar da verdade está sem mel, disse ele. Isso é tão importante assim? Isso significa que a mulher sábia terá dificuldades para tratar os doentes. Como mandei bloquear a entrega do precioso produto, o escriba da tumba fez uma reclamação. A administração será obrigada a satisfazê-lo, mas a longo prazo. Isso fará os artesãos tentarem conseguir o mel por algum outro meio. Aqueles a quem o mestre de obras confiar essa missão serão obrigados a sair do povoado, ficando expostos ao perigo. Quem verificará as qualidades medicinais do mel, senão a mulher sábia? Na minha opinião, ela participará da expedição, e já estou imaginando um delicioso plano, meu querido. Bandidos poderiam surpreendê-la e eliminá-la. Sem a mulher sábia, a confraria ficaria consideravelmente enfraquecida e perderia o essencial da proteção mágica. Dentro dos muros é impossível atingi-la, mas na busca do mel, a ocasião é tentadora. O general beijou a mulher irritado. Sua perspicácia me deixa radiante, minha terna codorna. Mas não posso usar meus soldados para esse tipo de missão. Por isso você precisa de mim para encontrar matadores sem nenhuma ligação conosco. Nosso velho amigo Trambel poderá dar-nos uma ajuda preciosa. Certamente você deverá pressioná-lo um pouco para que ele colabore sem segundas intenções. Mas confio no seu talento. Fim do capítulo 45. Fim de mais um bloco de capítulos, meus amigos. Meu Deus, a mulher sábia tá em perigo. Gente, mas que loucura esse bloco de capítulos. Vocês também sentiram isso? Caramba! Olha, tá tenso o negócio, hein? Meu Deus. Ai, ai, ai. Estamos nos aproximando do último terço do livro. Ai. Escrevam aí pra mim nos comentários. E agora, o que eu peço pra vocês escreverem nos comentários? A palavra mais feliz que vocês... O que significa felicidade pra vocês? Mel. Doce. Um beijo pra vocês, meus queridos. Lembrem-se, Quarta-feira Egípcia é só aqui no nosso canal. Só aqui com A Pedra da Luz. Livro 3, Panébio Ardoroso, de Christian Jacques. Ai, já tô com saudades. Até semana que vem. Beijo. Tchau.